Olá pessoal, sou Rodrigo Forcinetti, estamos aqui em mais um Pod Brasil, podcast do escritório Brasil Salomão, ao meu lado aqui na bancada, sempre ele, Evandro Grilli. Obrigado. Tema de hoje, oportunidades em Portugal, estamos recebendo Fernando Senise, Eduardo, certamente um papo maravilhoso que vai interessar para muitas pessoas. Antes de ouvir os nossos convidados, com certeza eu gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez, Evandro. Obrigado. E as boas-vindas aos nossos amigos. Prazer enorme receber vocês aqui, Eduardo Migliorelli, da Atlantic Hub, Fernando Senise, nosso sócio responsável pela operação Brasil Salomão em Portugal, Lisboa, Porto, Europa como um todo. É um prazer receber vocês aqui, muito bacana, e estreitando cada vez mais essa ponte Brasil-Portugal, abrindo oportunidades para os nossos clientes entenderem tudo isso. Então, Fernando, queria te saudar, fazer a sua apresentação inicial e daqui a pouco já vou emendar uma pergunta aqui para o Eduardo. Muito obrigado, Evandro, Rodrigo. Obrigado, Eduardo, também pela confiança e pela parceria da Atlantic Hub de sempre. É sempre uma honra estar aqui. Essa é a nossa casa. Eu adoro voltar para casa. E a gente também tem uma casa em Portugal. Eu acho que essa casa é a casa do nosso cliente. A nossa missão é permitir que os nossos clientes, sejam pessoas físicas, sejam empresários ou empresas, façam negócios em Portugal. E é justamente nesse contexto que a gente tem uma grande parceria com a Atlantic Hub para internacionalizar empresas brasileiras para a Europa, por intermédio de Portugal, e também possibilitar que empresas portuguesas, empresas europeias, acessem o mercado brasileiro, utilizando o nosso escritório como uma forma de capilaridade. E a Atlantic está nas duas jurisdições, assim como nós. Então, eu acho que essa é uma oportunidade que a gente tem aqui, conversar um pouco sobre essas oportunidades de Portugal. Bacana. Bom, como o Fernando já falou, eu também falei aqui, a Atlantic Hub é o nosso principal parceiro nessa jornada Brasil-Portugal, Portugal-Brasil, longos anos juntos lá. Tanto você, Eduardo, quanto o Fernando residem em Portugal, mudaram para lá com as suas famílias, mas conta para os nossos espectadores aqui, quem é o Eduardo Migliorelli, o que a Atlantic Hub faz e como ela pode ajudar brasileiros e empresários brasileiros a desbravar esse mercado europeu de 500 milhões de consumidores, né? Claro que sim, Evandro. E, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite, por estar na casa aqui do Brasil Salomão. Rodrigo, obrigado pelo carinho e nos receber aqui. Fernando, grande amigo, e vizinho lá em Portugal, nesses aí 6, 7, 8 anos juntos lá, ajudando juntos muitas famílias, muitos empresários, empreendedores, investidores e empresas a tracionarem o seu negócio do Brasil para a Europa a partir de um ponto inicial sendo Portugal. Seguindo sua pergunta, Evandro, Eduardo aqui é um brasileiro que esteve aqui no Brasil até 2015, sempre toquei minha vida como executivo de empresas aqui, sempre na área financeira, um engenheiro aqui que realmente não foi para a fábrica. Engenheiro só de formação. Só de formação. Civil? Produção. Geralmente. Trabalhei 6 meses estagiando numa fábrica, já vi que não era aquilo que eu queria. E já fui para os números, para o mercado financeiro. Trabalhei na Bolsa de Valores da BMF, trabalhei no banco da GE, na Capital, Eletropaulo, sempre seguindo como CFO, chefe da área financeira. E aí, 2015, 2016, conversando com a minha esposa, a gente falou, poxa, vamos ver ali se a grama do vizinho é mais verdinha mesmo, se a qualidade de vida ali é melhor. Mas vamos passar, que tal um aninho, 2 aninhos fora, aí a gente volta, né? E aí, parte da família já chegou a migrar antes para lá, e a gente, por uma questão pessoal, com uma filhinha de 2 anos, vamos lá, vamos conhecer esse tal de Portugal. Chegamos lá, não tínhamos a menor ideia do que fazer lá. A minha esposa, lógico, na hora que eu me desliguei da empresa aqui no Brasil, ela me deu a linda notícia, né, que tinha ficado grávida. Aí eu falei, uau, e agora? Já pedi demissão ali, pai agora de 2 meninas, sem receita, o que eu vou fazer agora? Vamos que vamos, a decisão já está tomada, qualquer coisa volta e faz a coisa acontecer aqui. Legal. Bom, desembarquei lá em Portugal e
Primeira coisa foi incrível. Acho que poucas vezes eu conto isso, acho que eu vou contar especial aqui no Pod Brasil aqui com vocês. Cheguei lá, a primeira coisa que nós fizemos foi o quê, sabe, Fernando? Fazer um piquenique na praça ali, no parquinho, que é uma coisa que eu sempre quis fazer Pra aqui. onde? Pra Lisboa? Fui para Lisboa, mais precisamente em Oeiras. Oeiras. Não é Oeiras, é Oeiras. E aí nós pegamos uma pracinha que tem lá, público, falou, criançada, vamos lá, vamos fazer um piquenique. Aí eu falei, pô, pera lá, mas será que não vão pegar o nosso sanduíche? Será que a bicicleta vai ficar aqui? Tudo correu bem, maravilhosamente bem. Vamos lá. Aí eu comecei a querer entender o que estava se passando naquele ecossistema de Portugal, o que a economia produz, faz, fornece de serviços. Comecei a tomar cafezinho com a malta toda, né? Como diz, com a galera toda lá. Sim. Até eu, como um bom financeiro, estourei meu budget de cafezinhos. Tá? Tinha na planilha lá uma linha para cafezinho. Tinha. A minha mulher fala que eu sou rato de Excel. Eu adoro um business plan. Tal. A gente faz o que a gente gosta, né? E aí, até falar, a gente não trabalha, a gente se diverte, né? E aí eu comecei a perceber uma dor que existia, eram amigos me procurando. Eduardo, e aí? Como é que está esse processo de mudança para Portugal? Que bacana, estou vendo que você está aí feliz com a família. E aí, pontos positivos, pontos negativos. E aí, nessa conversa vai vir alguns amigos também dizendo que haviam tentado ir para Portugal, levando as suas empresas, mas não tiveram sucesso. Botaram para perda o investimento, tempo deles precioso, e voltaram e fecharam a empresa. Só que eu comecei a escutar isso de 1, 2, 3, 5. Falei, cara, e aí? Pô, lá na GE, eu era FP&A, planejamento financeiro, ajudava as empresas e tal, até os P&As líderes. Falei, deixa eu ajudar um amigo aqui, deixa eu ajudar o outro amigo ali. Começou a tracionar, criando uma estratégia, um business plan real, não de 6 meses, né, Fernando? Que a maioria dos brasileiros chegam lá e acha que vai breakear a operação em 6 meses. Mas a gente ajustou com o que eu tinha aprendido lá, começou a tracionar, amigo não dá para cobrar, então eu tive que abrir a empresa, começar a aparecer para o mercado, gerar leads interessados, e a Atlantic hoje está aí, quase 10 anos de mercado, mais de 300 empresas que a gente tem colaborado, como eu disse hoje aqui com vocês, brasileiro ajudando brasileiro. Bacana. A tracionar o negócio, não fechando a empresa no Brasil, continuando fazendo ela crescer aqui. Mesmo, né? Exatamente, Rodrigo. Expandindo a empresa. Por quê? Porque naturalmente o mercado, quando percebe que a sua empresa não está mais só no Brasil, está também lá fora na Europa, pô, essa empresa tem um diferencial. Poxa, eu quero estar com essa empresa. Então, o feedback que a gente tem, muito rotineiro, pô, Eduardo, eu estou já agora faturando em moeda forte, pô, mas no business no Brasil também está faturando mais. Eu estou com um pitch diferenciado, entendeu? Então é essa jornada e a gente vai conversar muito aqui. Bacana. E vou contar mais. Antes até de você trazer pontos mais jurídicos, como a gente já conversou um pouquinho, eu vou pegar uma carona nessa primeira colocação que eu fiz. Você fica à vontade também, Fernando. Claro, você está morando lá desde 2018, né? Cultura, né? Brasil, Portugal. Nós somos filhos aí da mesma língua, né? Somos nações diferentes. E ele estava vendo aqui, né, as brincadeiras que foram feitas ao longo do dia na palestra, com palavras que são completamente diferentes, né? Quer dizer, o português brasileiro e o português de Portugal e outros que tem aí por outros países que falam a língua brasileira. 250 milhões de pessoas falam português, né, no planeta, né? 220 estão aqui no Brasil, mas é quase 1/4 bilhão de gente, é muita gente, né? O que a gente pode destacar para quem está nos ouvindo sobre as proximidades que nos atraem como duas nações irmãs, mas também as dificuldades que costumes e culturas um pouco diferentes, embora vindo do mesmo lugar, podem trazer de benefícios, de obstáculos para quem quer fazer essa jornada para morar e para empreender em Portugal? Olha, eu diria que talvez uma das principais dificuldades é assumir que a língua portuguesa, sendo única, ela não precisa de adaptação. Então,
entrar num contexto de língua portuguesa e supor que os comportamentos são os mesmos dos comportamentos tidos no Brasil é um erro. Tá. Eu acho que esse é um erro principal, não só da pessoa que imigra para Portugal, mas dos negócios que imigram para Portugal. Tá. Porque, muito embora essa unicidade de língua exista, a cultura é efetivamente diferente. É efetivamente diferente. Veja que a gente percebe que mesmo nos contatos sociais ao longo do tempo, você vai aos poucos entrando nos círculos sociais, você vai aos poucos conhecendo as pessoas, vai aos poucos conquistando confiança. E esse processo gradativo é um processo que funciona para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Então, quando a gente assume o comportamento do Brasil, vamos supor que é um comportamento de uma capital ou do ambiente de negócios, no qual as pessoas respondem WhatsApp meia-noite, ou efetivamente respondem e-mails no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. A gente tem uma cultura europeia enraizada em Portugal. Sim. Que torna as coisas relativamente mais simples, um pouco mais frugais, mas ao mesmo tempo com um tempo mais diferente, um timing diferente de fazer negócios. Por quê? Aquilo decorre da confiança conquistada ao longo do tempo e, portanto, você não vai chegar lá e disparar um e-mail marketing e vender para 100 mil pessoas. Não vai acontecer. O que vai acontecer é que você vai, muitas vezes, para fazer o break-even do plano de negócios, não vai levar 6 meses, não vai levar 1 ano, vai levar 2 anos. Então, o empresário tem que se preparar para empreender em Portugal com um timeline mais esticado, mais alargado, para que o retorno do investimento seja algo que não esteja materializado pura e simplesmente no que é número. Na verdade, um conhecimento de marca, né? Um reconhecimento de marca, um conhecimento de produto, um conhecimento da própria entidade, o desenvolvimento de relações com seus stakeholders no país, desde funcionários, sócios, clientes e assim por diante. Então, eu acho que a gente assumir que vai dar certo só porque a língua é portuguesa pode ser um erro. E vou deixar o acerto aqui com... Além dessa visão, Eduardo, emendando aí, aproveitando a fala, a gente queria ouvir a sua visão também dessas diversidades culturais, que obviamente elas existem. Para quem já foi para Portugal, você sente, né? Já vou emendar e perguntar para você como se ganha a confiança do público português. Então, eu acho que... Rodrigo, eu vou chegar na tua resposta. Peguei vários pontos aqui importantes. Primeira dica que eu dou para quem está querendo ir morar em Portugal é respeitem o português. Perfeito. Nós brasileiros temos 220 milhões, a gente chega lá achando que... Tem vários colegas que mudam para lá e fala alto, acha que manda aqui e ali. Cara, calma. O país é deles. Uhum. Cara, é um povo mais fechado. Mas são muito fechados, são meio brutos. O país é deles. Primeiro, dica número 1. Respeite os portugueses, porque o país é deles. Então, por que eu digo isso? Porque a partir desse respeito, eles, portugueses, começam a perceber que você, brasileiro, está chegando lá, que respeita a cultura, que não quer mudar, não quer começar a mandar WhatsApp voz, né, como todo brasileiro faz, manda uma voz para cá, para qualquer hora. Não. Eles não gostam. Não gostam. Lá é texto. E também não se ouve o WhatsApp alto em público. O que é uma coisa aqui muito comum. As pessoas põem e não importa. Lá é raríssimo se ver isso. É um respeito, é educação. Respeito. O celular no almoço, o celular é no bolso, não é na mesa. Que eu estou aqui conversando com o Evandro, com o Rodrigo, com o Fernando, eu estou focado em vocês. Então, assim, a questão da língua, ela aproxima os dois países, mas tem muitas diferenças. Você, brasileiro, não tente falar o português de Portugal.
Fala o seu português brasileiro, Fica muito whatever. forçado, assim. Quem não tem o acento português, porque obviamente não adquiriu, e nós, adultos, jamais ter. vamos falar como portugueses. O que a gente acaba incorporando é algum vocabulário Claro. que é muito utilizado em Óbvio. Portugal. Aí não tem Mas jeito. Eu jamais vou falar português de Não, Portugal. não queira falar um hora pois. Mas, curiosamente, quando eu venho para o Brasil, as pessoas já me dizem que eu tenho algum acento do português de Portugal, mas eu acho que está mais voltado para o vocabulário do que propriamente para o acento. Sim. E agora, não, tá perfeito. Que eu já escutei em reunião. Eduardo, fala o normal. Não precisa forçar, tá? Eu já te conheço aqui, tá tranquilo. E a outra coisa é... E essa dica não serve só para Portugal, não, né? Não. Porque quando as pessoas... global. Quando o brasileiro ele vai para Espanha também, ou vai para qualquer outro país, né, que se fala o idioma espanhol também, fica um negócio horroroso. E o Fernando estava falando muito bem também. Nós temos em Portugal uma população de 10 milhões, 10,4 milhões. Chega lá uma galera com 220 milhões. O português faz o quê? Se fecha. Lógico. Para proteger a sua cultura. Claro. Mas olha, vou dizer uma coisa para vocês aqui. Não é só com brasileiro. Os chineses estão desembarcando com força. Os americanos. Americanos, indianos. franceses, a questão de... né, tinha antes a questão tributária. Então, assim, você, empresário, que está nos escutando aqui, que dicas mais a gente pode dar para ter mais sucesso no seu processo de entrada em Portugal? Respeito, seja você mesmo e transparente. Por quê? Portugal é pequeno, a gente comentou aqui antes. Portugal é um condomínio de São Paulo. Então, assim, seja correto. Lisboa é praticamente do tamanho de Ribeirão Preto. Exato. Lisboa tem 600 mil habitantes. Então, seja correto, seja ético. Por quê? Se perceberem que você está pisando na bola, está fazendo uma coisa errada, desculpa, vai para a Espanha, vai para outro lugar. Ali não vai Que o acontecer mais nada. mercado vai te expurgar, entendeu? E assim, no início, eles vão querer que você se prove. Então, como está se portando, né? Uma hora que ele percebe que você é um cara de respeito, confiável, confiança, você falou muito bem agora, Fernando, tem que ter confiança. Aí, ele abre, ele fala, pô, você tá junto. Você quer trabalhar, você quer gerar impostos, você quer contratar pessoas, você quer fazer o bem para o nosso país, Portugal. E aí as coisas acontecem. Isso eu posso dizer até como uma sensação que nós tivemos aqui no nosso escritório, né? O nosso escritório, 6 anos já de atuação em Portugal e com o Fernando aí, com maestria, coordenando a nossa unidade lá. E o que eu percebi foi isso, né? Eu acho que o primeiro ponto positivo, né, Fernando, assim, até para que que a gente possa servir de paradigma aí para outras pessoas, primeiro, você levou a sua família para lá, você se instalou na cidade. Então, não é um forasteiro que está de passagem, sem se preocupar com os resultados dos seus atos e atitudes. Não, o escritório sempre demonstrou, desde o primeiro dia, que o projeto ele era duradouro e não imaginávamos sequer um prazo mínimo de consolidação do negócio. Não, a ideia... Eu acho que isso, eu me recordo, da primeira vez que eu estive lá, nós visitamos alguns advogados portugueses locais, né, para falar um pouquinho da nossa ideia, do nosso projeto, e eu achei muito bacana a receptividade, né, e assim, não foram jovens advogados, não, eu não vou me recordar agora, mas eu me recordo de um advogado já bem experiente, e foi muito bacana, e até o interesse dele em conhecer um pouquinho mais da nossa cultura. Então, eu acho que essa é uma dica de ouro, Eduardo. Você entender a realidade, você estudar a realidade local, o que incomoda, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Não incomodar, né? Porque aí depois as coisas acabam acontecendo naturalmente. E já aproveitando, Evandro, vou ofertar novamente a sua vez aí. E a partir do momento que você conquista, aí nós temos aí rios de oportunidades, né? São várias. Ali a gente costuma sempre dizer, né, que Portugal é um canal para
para a Europa, e aí eu acho que seria bacana você falar um pouquinho disso também. Não, é importantíssimo esse ponto, Rodrigo, porque a gente é muito abordado assim, pô, Eduardo, mas me conta uma coisa. Você está querendo que eu internacionalize para Portugal? Portugal tem 10,4 milhões de habitantes. É uma economia baseada muito no serviço. Ressalvas no norte, que tem mais a produção. E aí eu volto a dizer exatamente. É um piloto, é um primeiro step para que você possa conhecer como é trabalhar na Europa, nos países da União Europeia, porque você validando o seu produto, o seu serviço, até a gente foca muito no estudo de mercado prévio. O core business da Atlantic Hub é desenvolver essa consultoria a empresários brasileiros para que eles possam saber efetivamente o tamanho do seu mercado, os concorrentes, como que eles estão atuando, porque aí fazendo sentido, a gente avança com o processo Softland, Brasil Solomão aqui, que está do meu lado, o São Fernando ali, 2, 3 ligações por dia ali para me atender, e esse é o diferencial do Brasil Solomão. É pegar, não é nem telefone, é o WhatsApp, chamar e atende na hora. E é isso que a gente precisa, de um bom serviço, um bom atendimento. E a gente tem lá com o Brasil Solomão, por isso que a gente está, desde que a gente se conhece ali. E aí, tracionar para a Europa como um todo, conforme a aceitação, o fit do mercado do seu produto. Basicamente, sempre o segundo país é a Espanha. É dominar a Península Ibérica. E de lá, é têxtil, é mais a Itália, é produção, mais a Alemanha, que esse mercado financeiro vai para o UK ali, que já não é a União Europeia. Mas são grandes desafios que, com a nossa gama de parceiros que temos na União Europeia inteira, temos 500 milhões de habitantes de uma economia pujante. A gente vê exemplos de clientes que olharam para Portugal e enxergaram já Portugal e Espanha. Então, definiram seu business plan para começar em Portugal e expandir 2, 3 unidades, sei lá, de uma rede de franquias que vai ser constituída em Portugal e depois já vai expandir para a Espanha. O outro cliente, que é até uma pessoa de Franca, desenvolveu um negócio e começou a fazer em Portugal, depois foi olhar para a Espanha, depois foi olhar para a Itália, depois agora está olhando para o Marrocos. Olha que curioso. Então, eu acho que é importante as pessoas visualizarem novos mercados, novas aberturas, nova demanda para os seus produtos e serviços. E quando você deu um passo, eu imagino aqui, deve ser muito difícil, ou deve ser tão difícil quanto, ou deve ser exatamente igual, mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro para fazer negócios. Sim. O ICMS é diferente, as coisas são todas diferentes, o ISS é diferente, a cultura é diferente. Completamente diferente. Então, às vezes é mais fácil você conseguir levar o seu negócio para Portugal, que vai depois te gerar uma demanda europeia, do que você sair de São Paulo para o Rio. Sim. Então, eu acho que as decisões de negócio, como disse bem o Eduardo, têm que estar baseadas em informações. As informações vêm dos estudos de mercado, vêm do estudo de demanda, do estudo da concorrência, da adesão do produto para aquele mercado e, obviamente, entender se faz sentido, dentro da estratégia da empresa, esse tipo de diversificação. Fazendo sentido, para mim é no-brainer, assim, aquela coisa, tem que tomar essa decisão e isso fortalece muito a empresa no Brasil. Eu acho que ir a Portugal, entender essas oportunidades em Portugal, vai fazer com que a empresa, não só quando vai para entregar os seus produtos, ela vai ter que olhar para a sua estrutura societária, para a sua estrutura fiscal, para o seu planejamento sucessório, para todos os elementos que estão em torno do regime fiscal dos sócios e tomar decisões de se reorganizar. E essa reorganização, muitas vezes, é muito benéfica, porque gera economias substanciais. E nesse aspecto, a gente falou da cultura, você começou a tangenciar aí o ambiente regulatório e a gente está no mercado brasileiro, frente ao mercado europeu, numa razão de 1 por 6, né? Cada €1, R$6, né? Ao lado de toda a estratégia tributária, lembrando que Brasil e Portugal têm um acordo de não bitributação, e é importante conhecer e planejar os negócios a partir disso. Como é que
Que outras estratégias a gente teria para proteger essa diferença cambial? O hedge é um caminho para isso? Como é que a gente tem visto no dia a dia essas coisas acontecerem? E assim, o que eu tenho visto, especialmente como prática, as pessoas, as empresas no Brasil contratam com hedges cambiais mesmo para o investimento no exterior. E muita gente faz investimentos no Brasil que estão lastreados em moeda estrangeira. Então, hoje já é possível fazer investimentos que estão dolarizados ou eurizados, se é possível isso dizer. E com isso, você vai tomar um financiamento no exterior, mas tem um lastro em reais que está atrelado à oscilação da moeda estrangeira. Então, com isso, você, obviamente, reduz o seu risco. E isso permite que você tome decisões mais seguras no longo prazo. Lembrando que as taxas de financiamento em Portugal, só para um exemplo, obviamente que isso se espalha e se replica em muita parte da indústria, no imobiliário, por exemplo, atualmente as taxas são entre 2% e 2,5% ao ano. Então, mero detalhezinho, não é um mês que nem aqui no Brasil. O que é uma diferença grande. Além do que a Euribor, que é a taxa básica de juros europeia, que tinha subido em função toda da pandemia, a guerra, etc., não só caiu, mas tem uma tendência de queda nos próximos meses. O que significa que também as taxas de juros, ou os juros que vão ser pagos ao longo dos próximos meses, devem ser menores do que os juros que vêm sendo pagos. Então, eu acho que o hedge cambial faz sentido. Eu acho que o hedge cultural também faz sentido. E aqui vou dizer que Fale mais. o hedge cultural é o fato de você se associar com alguém local para fazer o desenvolvimento das suas atividades. Então, quando a gente pensa Você fala se associar do ponto de vista empresarial mesmo. Empresarial. Quando a gente pensa no desenvolvimento de uma atividade que sai do Brasil e vai a Portugal, dificilmente a gente vai dominar o mercado no qual a gente está pisando. O que significa que ter alguém que é local para ser o parceiro para o desenvolvimento pode ser muito importante. Isso pode funcionar em diferentes formatos, desde um distribuidor, um representante, uma franquia, um master franqueado para o território, que é alguém local. Enfim, uma joint venture com alguém local. Então, obviamente que o modelo de negócio evolui com o tempo. Mas eu não deixaria de ter um hedge cultural, que é selecionar um bom parceiro local e esse bom parceiro local ser a pessoa que vai... E aí, aliando com a questão cultural colocada pelo Eduardo, já seria uma forma de se ganhar a confiança do público local. E, Rodrigo, eu tenho mais uma dica aqui para passar. Dessas diversas empresas que a gente já levou para Portugal, tem um ponto que não pode deixar de acontecer, que está muito alinhado com o que o Fernando falou da questão da cultura. O head da operação, um country manager, que vai ficar à frente dessa operação brasileira lá em Portugal, a gente sempre recomenda que seja um português. Perfeito. Por quê? O português, ele vem conhecer a sua empresa, ele entende o que está acontecendo, ele chancela o seu negócio, porque na hora de se apresentar para o mercado, para os players, para os leads qualificados que a gente gere, é português com português. Fala, não, pera lá, é uma empresa brasileira, mas eu estou aqui, ó. Sim. Nós somos irmãos. Eu chancelei, são pessoas sérias, pessoas capazes e que têm realmente o que fazer acontecer aqui. Agora, mais dicas importantes. O português é desconfiado. E com sua razão. Chega um monte de empresa lá que diz que entrega tudo e aí dá um problema técnico. Né? E cadê a manutenção? Ah, não tem, tá no Brasil. Então, o que é muito comum ok, não, tá fechado o negócio, Rodrigo, Evandro, vamos avançar, mas espera lá, posso visitar a sua operação? Então, assim, você tem que ter pelo menos uma equipe mínima em Portugal, porque assim, quase 99% dos meus clientes dizem, não, pera lá, eu quero aproveitar essa questão cambial, eu já tenho a minha operação no Brasil. Então eu só vou botar o country manager lá, vender, eu atendo pelo Brasil e vendo em Portugal. Ok, dá pra gente montar uma estratégia depender adequada, do produto. Mas você tem que ter uma equipe mínima de suporte e tem que ter um escritório, uma sala para convidar a tomar um café,
o português tem que saber, ok, se tem algum problema e ninguém me atender, é ali que está a empresa. É no escritório ali do Brasil Salomão, é na Atlantic Hub que está lá, onde for. Então, isso causa mais confiança no português, gera mais conversões e avanço dos negócios. E isso eu acho que é em qualquer lugar, né? O nosso escritório mesmo, hoje são 13 unidades espalhadas por aí, e nós sempre tivemos o cuidado de buscar alguém local na instalação de toda a unidade. No fundo, é até um sinal de respeito. Sempre levamos alguém daqui para garantir que a cultura Brasil Salomão estaria à frente de todas as praças em que a gente se instalou, né? Mas sempre buscamos alguém de dentro, né? A gente chama no interior de minhoca da terra, né? Minhoca da terra conhece os buracos, os túneis por debaixo do solo, as raízes que estão pelo caminho. Então ela sabe espalhar por ali. Né? Eu ia dizer só que em alguns ambientes, quando eles são mais regulados, por exemplo, negócios que vão ter relação com o mercado financeiro ou com regulação bancária, nesses casos, o órgão regulador em Portugal exige conhecer as pessoas, exige estrutura física, exige separação para fins de compliance, exige separação de áreas para fins de proteção de dados. Então, há uma série de exigências para cumprimento de legislação local, nos ambientes que são mais regulados, que devem ser atendidas. Então, há muitos casos em que não tem como fugir disso. Né? E você vê, até por ser um país menor em termos de população, eu acho que existe, por exemplo. No interior do estado de São Paulo, dificilmente você fecha alguma coisa sem almoçar ou jantar na casa da pessoa. Mas eu vou aproveitar essa tua fala agora da questão da regulação, o conhecimento do Eduardo na elaboração de business plan. E no Brasil, a gente vive, já de longa data, uma judicialização intensa. Então, seja na área da saúde, por exemplo, você vai abrir uma operadora de plano de saúde, você tem que pensar nas questões atuariais, na carga tributária e na judicialização. A mesma coisa em toda e qualquer relação de consumo. Nós não ficamos restritos à legislação que disciplina o assunto, mas também as possíveis demandas judiciais. Qual que é o custo de conformidade, Eduardo, que você utiliza como parâmetro para fazer um planejamento estratégico? Nós temos esse mesmo problema em Portugal, ou as questões são mais pacíficas, nós temos métodos alternativos aí, já entrando um pouquinho no conhecimento do Fernando, de resolução de conflitos? Olha, no caso do que a gente já teve de empresas que nós já levamos para lá, e diversos setores, o que a gente encontra realmente, vamos lá, um exemplo aqui, uma empresa na área médica que a gente levou lá para Portugal, no caso eles procuravam tirar aqueles pacientes que já estavam no estado que iriam permanecer muito tempo na UTI, só que talvez teriam uma melhor qualidade de vida em casa com uma UTI em casa. Home care. Um home care da vida, ok. E aí o seu cliente é quem? A seguradora que contratava essa home care para ajudar a reduzir os custos lá do hotel. Exatamente. Agora, o nosso cliente achou que ia ser muito mais fácil entrar em Portugal. Não tinha ainda a inteligência de saber a questão dos certificados. O escritório deles, eu vou fechar aqui um galpão, vou colocar as máquinas aqui para depois alocar. Espera lá. A quantidade de aprovações, saúde, whatever que seja, isso tudo a gente descobriu onde? No nosso trabalho prévio do estudo de mercado, porque eu falei, olha, cliente, se você tivesse vindo para cá sem saber disso aqui, você ia tomar um tiro na cara, que ia ter que voltar, porque assim, tem um trabalho extenso para fazer pela frente, antes de você desembarcar aqui. Outros casos, questão do mercado financeiro. Hoje nós estamos levando lá para Portugal, junto com o Brasil Salomão, um trabalho fazendo em parceria.
até uma pequena nota. Eu virei advogado agora. Uma pequena nota, vou dar aqui. Esses 10 anos que eu estou em Portugal, uma coisa que eu percebi lá é tudo pago à vista. Esse negócio do carnê, de pagar parcelado. Parcelar no cartão. A parcela cabe aqui no Brasil. A parcela cabe. Lá não tem isso. Lá é pum na cabeça. Pô, não dá pra parcelar aqui que eu conseguiria comprar aquela coisa. Sim. E um cliente nosso nos procurou e falou, eu já estou no Brasil amplamente difundido, estou nos Estados Unidos e agora, quero ir para a Europa. Eduardo, Atlantic me ajuda a entrar. Então, vamos lá. Então, vamos fazer um estudo prévio, vamos acionar o Brasil Salomão. E descobrimos inúmeros pontos importantes, porque você tem que estar registrado no Banco de Portugal e tem... eles são muito criteriosos, quem está entrando, de que forma, branqueamento, como é que funciona. Então, assim, eles achavam que ia ser que nem nos Estados Unidos, que ia ser uma questão de meses, rápido. Sim. Fernando, aí eu deixo para você, tá? Mas é que é 1 ano para fazer, tem até itens que eles pedem para que possa avançar, que nem existe esse produto de um seguro que seja. Então, assim, é mais um desafio de ajudar a empresa brasileira a entrar em Portugal, não é isso, Fê? Eu diria que esse desafio de conformidade tem várias faces. Essa conformidade regulatória, eu até diria que a conformidade regulatória em si não é um custo tão elevado, porque na medida em que você internaliza isso na sua operação, ela vai ser a sua operação dali para frente, você necessariamente teria que fazer. Seja compliance do recebimento de recursos, proteção de dados, ter uma pessoa que é o responsável da proteção de dados, ter, por exemplo, se fosse da área médica, é como ter um hospital, ter áreas nas quais os cantos são arredondados justamente para facilitar a limpeza. São coisas que são simples, que a gente vai no hospital e vê aquele canto arredondado num chão de vinil e não tem ideia. E não tem ideia que aquilo é uma norma técnica regulatória daquele ambiente. Sim. Então, essa conformidade, eu até diria que esse custo não é um custo tão elevado, porque a regra está lá, basta você seguir e aquilo vai acontecer. Sobre a sua pergunta da judicialização, Portugal é um país na qual a judicialização é muito reduzida. As coisas funcionam, especialmente no meio empresarial, muito mais do ponto de vista negocial. No entanto, nas relações de consumo, existe uma coisa que funciona muito bem, que chama livro de reclamações. Todos os estabelecimentos em Portugal têm que ter um livro vermelho, que chama livro de reclamações. Se você tem um problema com aquele estabelecimento, você vai lá, faz uma reclamação e o estabelecimento é obrigado a te responder. Se aquilo não evolui, você pode ir para os julgados de paz, a depender do valor da causa, é quase como um juizado especial do Brasil. Os julgados de paz têm um procedimento muito simplificado e costuma funcionar bem. A gente já teve clientes que perderam ou tiveram problemas com companhias aéreas, nas quais a gente acionou os julgados de paz e os julgados de paz foram super efetivos. E a coisa vai ser judicializada mesmo quando ou o assunto é relevante, os valores são relevantes e as partes ainda não se entenderam. Óbvio que a precificação passa por entender se é uma rede de supermercados e todos os anos ela leva X fiscalizações e aquelas fiscalizações já tem uma média de valores nos últimos 10 anos. Quando você vai fazer a precificação, aquilo já entrou no cálculo, né? O cálculo do preço do arroz já considerou uma fração de toda a média histórica de fiscalizações e autuações que ela possa ter levado. Obviamente que eu diria que os órgãos fiscalizadores em Portugal têm uma atuação muito mais pedagógica e no sentido de resolver as coisas do que simplesmente autuar e fechar, como a gente muitas vezes enxerga aqui. Então, esse tipo de judicialização é muito mais baixa. Alguma parte de judicialização acontece com a autoridade tributária. E aí é na discussão de impostos. Como é normal. Qualquer país do Qualquer mundo, país. Né? Eu até diria que a autoridade tributária em Portugal, assim como no Brasil, é possível fazer pedido de informações vinculantes. Se você tem uma dúvida, você expõe o seu caso e a autoridade tributária deve responder o seu caso com uma informação vinculante. Nem sempre a informação vem a tempo para você fazer a operação. Então, muitas vezes, a operação acaba acontecendo, o parecer vinculante vem depois
e talvez haja um desencontro aqui, e obviamente quem vai resolver isso é o judiciário. Mas em Portugal também existe a possibilidade de arbitragem tributária. Então, nós mesmos temos casos de arbitragem tributária, nós mesmos temos casos de contencioso tributário, nos quais, e aqui me orgulho de dizer, a gente não perdeu um até hoje. Que legal. Então, eu acho que isso entra na precificação, mas ao mesmo tempo a gente tem também um poder, uma capacidade pedagógica muito maior. E só para dar um último exemplo aqui nesse contexto, quando a gente via uma série de judicializações sobre um determinado assunto, por exemplo, a regra tributária tratava diferentemente residentes e não residentes para um determinado assunto. Os não residentes, que estavam prejudicados, começaram a discutir isso no judiciário português. O judiciário português começou a não reconhecer determinadas regras que iam contra os princípios da Comunidade Europeia. Recorreu-se ao Tribunal Europeu. O Tribunal Europeu decidiu, a partir da decisão que era para uma isonomia entre residentes e não residentes, a partir daquele momento os tribunais portugueses começaram a reconhecer a isonomia e a autoridade tributária soltou uma circular dizendo que ia reconhecer a isonomia para quem pedisse a isonomia. Depois veio o parlamento e editou uma norma que uniformizou o tratamento. Então, ao invés de continuar aquela briga por causa da vida, que é uma coisa que a gente Aqui a gente já muda conhece, a lei para dar a volta na decisão judicial. Então, o que foi exemplar foi o fato de permitir que a legislação se adequasse àquilo que tinha sido decidido. O resultado é esse? Vista. Então, ok, vamos uniformizar. Sensação que eu fiquei da resposta de vocês é que existe uma previsibilidade maior numa análise comparativa com o Brasil. E aí, eu acho que a gente está falando aqui de oportunidades, é outra vantagem, porque, ok, se eu me proponho a praticar uma determinada atividade, eu sei que as exigências são essas, eu vou fazer meu checklist, cumpriu eu vou, se eu não consigo cumprir, eu nem... O grande problema que a gente enxerga aqui no Brasil, e talvez é legal a gente desmistificar isso, porque hoje eu vejo pessoas indo para o mercado financeiro, num país onde se paga um juros de 15% aproximadamente ao ano, quem que vai investir num negócio? Né? Justamente por esses custos, Rodrigo. A regra não é clara. Então, assim, eu vou investir em alguma coisa, vai aparecer muita surpresa. E pela sensação que eu fiquei, e eu acho que a cereja do bolo essa última situação que você mencionou, é que eu tenho quais são as regras do jogo, né? E se eu cumpri-las, ok, não cumpriu, eu nem começo a brincadeira, né? Então acho que esse é um ponto bacana na nossa abordagem aqui também. Eduardo, você falou da Península Ibérica, né? Nós estamos falando de Portugal, 12 milhões, 10 milhões, né? 10 milhões, 10 milhões versus 40 milhões. 50 milhões. Então a gente junta Portugal e Espanha, nós estamos falando um pouco mais de 10% da população da Europa, do mercado europeu. Essa continuidade geográfica que a gente tem ali entre Portugal e Espanha, ela também é uma continuidade cultural. Os testes que a gente fez de mercado para começar o nosso negócio em Portugal, eles vão valer até que página para estender para a Espanha? Porque aí muda, a perspectiva muda. Uma coisa é você ir buscar um mercado de 10 milhões para depois escalar para 500 milhões. Outra coisa é você buscar um mercado de 50, 60 milhões de pessoas para escalar para 500 milhões. Né? Vocês já tiveram essa experiência? Não, já. E é uma ótima pergunta, Evandro, porque é o seguinte, no que eu comentei bem no início do nosso pod aqui, Portugal é a porta de entrada para aprender a trabalhar na Europa como um todo, a questão tributária, fiscal, cultural, o que seja, mas são vários países diferentes na União Europeia. Sim. Então, assim, até, uma brincadeira à parte aqui, Portugal e Espanha é meio que nem São Paulo e Rio de Janeiro, uma rincha que tem ali. Sim. O português ir trabalhar na Espanha, levar um negócio para a Espanha, o que esse Portuga está querendo fazer aqui, entendeu? Então, é uma nova análise de mercado que tem que ser feita para entender. Francês com inglês, né? Que não fala inglês nem aqui.
Mas eu queria aproveitar essa pergunta e também comentar um ponto dessa questão em Portugal, na Europa, é importante. Hoje você não tem como botar o seu dinheiro que está lá, que tem para investir em alguma coisa. Você não bota no banco para investir. Não. Os juros são muito baixos. Diferente aqui, é que você consegue botar, como eu disse mesmo, 15% aqui, você não vai investir numa fábrica meio produtivo se você Vai já ganhar sem fazer 20. nada, Sim. sem fazer nada, você já está rendendo seu dinheiro. Lá não. Tem que empreender. Lá você tem que empreender. Você tem que fazer alguma Você coisa vai perder dinheiro. produtiva, ou você vai perder dinheiro para os bancos que vão cobrar a tarifa bancária. Você bota para investir o dinheiro lá, você tira menos. Então, isso que é importante, porque isso faz com que os portugueses, com que os europeus busquem dar uma sacudida na cabeça. O que eu sei fazer? Qual é o meu skill? Porque assim, eu recebo diversos empresários brasileiros chegando lá, Eduardo, e aí? O que eu faço aqui em Portugal? Porque eu, assim, vim lá fugindo da insegurança, até brincadeiras à parte aqui, meus filhos estão super bem na escola, não vão mais de carro blindado para a escola, minha mulher está correndo no paredão de Cascais ali, de sorriso de ponta a ponta. Só que eu, Eduardo, não estou fazendo nada. Por favor, eu não posso mais botar dinheiro em terapia. Quero me sentir produtivo. Eu sou um workaholic, sempre trabalhei no Brasil, empresário, e aqui Tô ficando louco. Cara, por favor, me arranja algum negócio para investir, para fazer. Primeira coisa que eu falo cara, qual que é seu skill? O que você conhece? E o que você gosta? O que você tem prazer? A partir do momento que você está fazendo uma coisa que você gosta, cara, a chance é muito alta de dar certo num timing que vai variar muito. Mas é importante falar também que Portugal tem muitos incentivos públicos de investimento em negócios. Tá. Então, é um dinheiro lá de Bruxelas que distribuiu nos diversos países da União Europeia para melhorar o IDH, a qualidade de vida. E Portugal pegou nesse dinheiro e separou conforme as diretrizes de maior importância para fazer o crescimento de Portugal. Botou lá linhas de financiamento à internacionalização, linhas de investimento à produtividade do país. Então, você, empresário que tem um negócio aqui no Brasil, que quer ir lá para Portugal, vamos estudar o seu negócio e vamos entender se Portugal tem uma linha que possa ajudar o seu negócio a tracionar ainda mais. Mas importante, não vá para Portugal só por causa da linha do financiamento. Porque isso a gente tem experiência assim. Não aprova. Não aprova. Os técnicos que estão lá analisando o seu processo têm que entender que, independente da do linha dinheiro, de financiamento, você já vai entrar. Você vai entrar, você vai lutar, você vai suar a camisa, vai sangue nos olhos. Até para dar dinheiro para quem mereça o dinheiro. Exatamente. E aí ele falou, pera lá, esse cara aqui, o Evandro, tá com esse negócio crescendo, se eu der mais dinheiro, Vai crescer ele mais. vai estilingar. Vai escalar. Então aí a aprovação é muito... Os índices são muito mais... são maiores, tá? Então, tem linhas de funding, tem muitas venture capitals também lá. Até nós aqui da Atlantic Hub, junto com o Brasil Salomão, que nos ajuda a entender o Brasil Salomão está sempre junto com a Atlantic Hub, tá? Só queria deixar bem claro Que bom. isso. Somos gratos. E nós também aqui. Nós criamos em 2000, me ajude aqui, em 2018, por aí, através de uma dor, tudo foi através de uma dor. Eu, Eduardo, na Atlantic Hub, que estava recebendo muitos brasileiros, com esse mesmo pitch, me ajuda a achar alguma coisa para investir, tenho um dinheirinho aqui, que eu quero começar a ajudar também empreendedores. Eu tenho um background bacana, quero aqui colaborar. Comecei a escutar 1, 2, 3, 10, 20. Hoje a gente tem 44 investidores na Core Angels Atlantic, investidores anjos, que na verdade agora, com a ajuda também do Brasil Salomão, esse grupo de anjos agora tem um fundo regulado pela CMVM em Portugal, Bacana. com 7 startups, aliás, 6, né? Porque a gente já teve um exit agora, alguns meses atrás, que foi uma vitória. Então, o nosso fundo já tem começo, meio e fim. Isso é muito bacana. Você levou as empresas, agora você está levando o capital para investir nelas.
brasileiro ajudando o brasileiro e bacana que a gente pega startups com inovação, escaláveis, ágeis brasileiras, levamos para Portugal e de Portugal para o globo. Falando um pouco das linhas de investimento, é interessante perceber que existem linhas de investimento e linhas de financiamento que vão, obviamente, primeiro exigir que o empresário financie a sua própria atividade, mas depois tudo aquilo que é CAPEX pode ser, de certa forma, reembolsável pelo governo. Então, o empresário tem que demonstrar que tem a capacidade de execução. Aquilo que foi aprovado como investimento é o que é possível para ser reembolsado pelo governo. E cumpridas determinadas metas, é possível que esse investimento sequer seja reembolsado. Então, legal. Fundo perdido seria isso. Legal. E veja que isso também está voltado, muitas vezes, para a recolocação dentro de Portugal. O que eu quero dizer com isso? Há linhas que financiam o salário e a segurança social, o pagamento do INSS, vamos dizer assim, quando a empresa contrata pessoas que estavam desempregadas de longa duração. Então você vai ao mercado, acha uma pessoa que estava desempregada há 3 anos, contrata aquela pessoa e você fez um pedido antes para uma linha de financiamento, muitas vezes a segurança social paga 2/3 do salário da pessoa durante um ano, por exemplo. Legal. E paga a segurança social que a empresa vai pagar também é menor. O que acontece? Geralmente paga-se e depois você recebe um reembolso como subsídio. Bacana. Então, isso é importante porque a gente começa a entender que o mercado funciona de uma maneira talvez até um pouco mais justa, para criar uma distributividade maior. Obviamente, não dá para dizer que também não existam distorções, e a gente conhece algumas, mas ela está apontada, o mercado está apontado para uma lógica de justiça social e de inclusão. Meritocrático. Meus queridos, o tempo passa aqui, chegamos ao fim do nosso episódio. Eu vou deixar com vocês, Eduardo, depois Fernando, para as breves considerações finais. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, dizer que é um prazer recebê-los aqui e que a gente possa continuar fazendo essas pontes entre o Brasil, entre Portugal e o Brasil, brasileiros ajudando brasileiros e, quem sabe, brasileiros e portugueses ajudando brasileiros e portugueses. Então, Eduardo, depois Fernando e volto para mim aqui. É isso aí, Evandro, obrigado mesmo pela sua oportunidade. Rodrigo, obrigado mais uma vez aí pela essa acolhida aqui. Fernando, sempre juntos aqui, nessa jornada dessa semana. E eu queria deixar último conselho. Você, empresário, que está indo para Portugal, só a sua mudança familiar já é um projeto. Tá. Por que eu digo isso? Tenho diversas famílias que foram através do nosso processo de internacionalização, mas algumas vezes não estavam alinhadas entre o casal, a família, o filho. Chegar lá não funciona. Então, às vezes não dá certo. Sim. Isso acontece, 50%, 50% óbvio. que seja. E até muito rapidamente aqui, quando eu decidi, junto com a minha esposa, que a gente queria realmente comprar passagem e ir, o que eu peguei? Adriana, vem cá, minha esposa. 8 horas da manhã, filho dormindo. Domingo, 8 horas da manhã, filho dormindo. Faz um quadrante com 3 linhas ali. Mudança para Portugal, dando certo. Mudança para Portugal, dando tudo errado. Não mudança para Portugal. Fica do jeito que está no Brasil. Post-it, ponto positivo, ponto negativo. E vê o que sai. Engenharia de produção pura. Vê o que sai. Vocês vão se surpreender, mas no final desse trabalho, vocês vão estar alinhados. Perfeito. Porque se não der certo, você já sabe. Já sabe Já sabe. A gente Tornou previsível alinhado com a minha todos esposa, os efeitos se possíveis. não der certo em um ano, a gente ia voltar, ia lá procurar trabalho, experiência que ia foi boa. fazer. Sim. Só que, no último quadrante, de ficando, não, peraí, vamos ser cautelosos, não vamos. Assim, ponto negativo é, não arriscamos, a gente envelheceu e não vai fazer isso nunca mais. Então, assim, fica a dica. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Fernando? Olha, eu diria, e aqui talvez o desafio seja recomendar às pessoas a se informarem muito antes de ir e antes de empreender em Portugal.
E talvez um dos canais de informação mais relevantes seja não só o nosso escritório, que a gente está sempre à disposição para conversar com as pessoas, mas também dar uma olhadinha no site da Atlantic Hub. Excelente. Porque o que a Atlantic tem de informação, Muitas. de Produção de pra poder conteúdo, né? ajudar o empresário a tomar a decisão correta de ir ou ficar. Perfeito. Eu acho que a gente tem que ter essa noção de tomar decisão com dados. A minha recomendação é essa. Perfeito. A gente está sempre pronto para receber e pronto para ajudar, pronto para assessorar essa chegada a Portugal, mas ela tem que vir com dados. Dados da área fiscal, a gente pode fazer um planejamento fiscal. Dados da área de mercado, acho que a gente tem que fazer um planejamento de mercado. Dados da Europa de forma geral, de como a coisa vai se desenvolver no futuro. E um autoconhecimento, como o Eduardo falou. Acho que o autoconhecimento daquilo que se quer para a vida é importantíssimo. Perfeito. Muito legal. Gente, muito obrigado mais uma vez. Esse foi mais um Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão. Hoje vocês viram aqui que essa jornada de internacionalização para a Europa via Portugal é uma realidade palpável, mas que você precisa se planejar, precisa entender, e Brasil Salomão e Atlantic Hub estão prontos para te guiar nessa jornada sempre que for possível. Obrigado, até o próximo episódio. O Pod Brasil está no ar toda terça-feira, às 19 horas, horário de Brasília, né? Porque estamos aqui com amigos portugueses, e na plataforma do YouTube e no Spotify. Até o próximo episódio, obrigado pela sua companhia.